Minha colega de quarto me tratou como uma prisioneira por 2 anos. Um dia, tomei um gole do leite dela por engano e ela chamou a polícia por furto. Até que um dia, ela surtou, justamente quando percebi que não tinha mais medo dela. Eu nunca imaginei que dividir um apartamento na faculdade pudesse se tornar meu pior pesadelo. Quando me mudei para a moradia estudantil no primeiro ano, estava empolgada com a ideia de fazer novas amizades e ter aquela experiência clássica de universidade americana. Mal sabia eu que estava prestes a viver 2 anos de absoluto inferno psicológico nas mãos de uma colega de quarto completamente descontrolada. No começo, tudo parecia normal. Ela era organizada, responsável, tinha boas notas. Achei que teríamos uma convivência tranquila, mas bastaram 3 semanas para eu perceber que tinha caído numa armadilha da qual não conseguiria sair facilmente. Foi quando ela começou com as regras. A primeira foi sobre horários para usar a cozinha. Ela disse que precisava de ordem e que funcionaria melhor se cada uma tivesse seu próprio horário para cozinhar. Achei estranho, mas pensei que era só questão de organização. Aceitei usar a cozinha apenas das 5 da tarde às 7 da noite. Ela ficou com o resto do dia todo. Quando questionei a divisão injusta, ela disse que acordava mais cedo e precisava fazer meal prep para a semana toda. Então era justo ela ter mais tempo. Depois vieram as regras sobre o banheiro. Ela criou um sistema de inspeção semanal onde verificava se eu tinha deixado algum fio de cabelo no ralo, alguma gota de água no espelho ou qualquer vestígio de uso. Quando encontrava algo, deixava bilhetes passivo-agressivos grudados na porta do meu quarto com horários e descrições detalhadas do que eu tinha feito de errado. Uma vez ela fotografou 3 fios de cabelo no box e imprimiu a foto em tamanho grande, colando na geladeira com a data e hora em que supostamente eu tinha causado aquela bagunça. A situação do papel higiênico foi quando percebi que as coisas estavam realmente saindo do controle. Ela começou a contar quantas folhas eu usava. Literalmente. Ela marcava o rolo com caneta para saber quanto papel higiênico eu gastava por dia. Quando confrontei sobre isso, ela disse que estava apenas sendo consciente com o meio ambiente e que eu claramente estava desperdiçando recursos. Ela estabeleceu um limite de uso diário e disse que se eu ultrapassasse, teria que comprar meu próprio rolo e guardar no meu quarto. Comprei meu próprio papel higiênico. Ela confiscou. Disse que não era permitido guardar itens inflamáveis no quarto por questões de segurança e que eu estava violando as regras da moradia estudantil. Eu não estava, mas ela inventava interpretações absurdas das regras oficiais da universidade para justificar qualquer coisa que quisesse. As multas começaram no 4º mês. Ela criou um sistema de punições financeiras para infrações que ela mesma inventava. Deixei uma luz acesa na sala quando saí? Multa de $5 por desperdício de energia. Esqueci uma caneca na pia? Multa de $3 por desorganização. Usei o micro-ondas fora do meu horário porque estava atrasada para uma prova? Multa de $10 por violação de acordo. Obviamente, me recusei a pagar. Foi quando ela ameaçou levar o caso ao reitor, alegando que eu estava violando contratos de moradia e criando um ambiente hostil. Ela tinha uma pasta física, uma pasta física com print de mensagens, fotos de supostas infrações minhas e uma planilha detalhada de todas as vezes que eu tinha quebrado as regras dela. Fiquei apavorada porque não sabia até onde ela poderia levar aquilo. Comecei a pagar as multas. Eram 20, 30, às vezes $50 por mês. Dinheiro que eu não tinha, porque trabalhava meio período num café para pagar meus gastos pessoais e mal conseguia me manter. Mas tinha medo de ser expulsa da moradia, de perder minha vaga na universidade, de meus pais descobrirem que eu estava tendo problemas. O controle só piorou. Ela começou a trancar coisas. Colocou um cadeado na geladeira, deixando apenas uma prateleira minúscula disponível para mim. Trancou os armários da cozinha, onde ficavam as panelas e utensílios comuns, dizendo que eu estava desgastando as coisas dela. Precisei comprar meu próprio jogo de panelas, que ela inspecionava regularmente para ter certeza de que eu não estava usando nada que pertencia a ela. A senha do Wi-Fi virou uma tortura psicológica. Ela trocava todos os dias. Todos os dias. E só me passava a nova senha se eu provasse que tinha cumprido todas as obrigações do dia anterior. Tive que criar um caderninho onde anotava cada tarefa que fazia, cada luz que apagava, cada segundo que passava no banheiro, só para poder ter internet à noite e fazer meus trabalhos da faculdade. Houve uma semana em que ela simplesmente não me passou a senha. Nenhuma explicação. Eu implorei. Expliquei que tinha uma apresentação importante para entregar, que precisava acessar os materiais online. Ela disse que eu sabia muito bem o que tinha feito e que aquilo era uma consequência natural das minhas ações. Até hoje não sei qual foi minha suposta infração daquela semana. Tive que fazer meu trabalho inteiro usando o sinal fraco do Wi-Fi do vizinho do andar de baixo, sentada no chão do corredor às 3 da manhã. Ela começou a fazer coisas mais perturbadoras.
revirava minhas coisas quando eu saía. Eu percebia porque deixava marcadores sutis, como um livro virado de determinada forma ou uma caneta em certa posição. E quando voltava, estava tudo levemente diferente. Uma vez instalei uma câmera discreta no meu quarto e consegui filmá-la abrindo minhas gavetas, olhando meus cadernos, mexendo nas minhas roupas. Quando confrontei, ela disse que estava procurando uma blusa que eu supostamente tinha pegado emprestado sem pedir. Eu nunca tinha pegado nada dela. O isolamento social foi a parte mais cruel. Ela começou a espalhar para outros estudantes da moradia que eu era problemática, desorganizada, que não respeitava regras. Fez isso de forma tão sutil que quando eu tentava fazer amizades ou conversar com os vizinhos, sentia que já tinham uma impressão negativa de mim. Ela contava versões distorcidas de situações normais, fazendo parecer que eu era uma pessoa impossível de conviver. Quando eu tentava receber amigos no apartamento, ela criava situações constrangedoras. Ficava na sala fazendo barulho proposital, soltando suspiros altos, revirando os olhos visivelmente. Ou pior, começava a listar em voz alta todas as regras que eu supostamente estava quebrando ao ter visitas. Meus amigos pararam de querer vir ao apartamento. Comecei a me sentir completamente sozinha. Minha saúde mental despencou. Desenvolvi ansiedade severa. Tinha ataques de pânico antes de voltar para o apartamento. Ficava horas na biblioteca ou vagando pelo campus só para adiar o momento de voltar para casa. Minhas notas começaram a cair. Parei de comer direito porque o estresse de ter que usar a cozinha dentro do horário limitado, seguindo todas as regras absurdas dela, era grande demais. Tentei pedir transferência de quarto 3 vezes. 3 vezes. A universidade negou, dizendo que não havia vagas disponíveis e que conflitos entre colegas de quarto faziam parte da experiência universitária, que eu precisava aprender a resolver diferenças. Sugeriram mediação. Fomos para 2 sessões de mediação que foram absolutamente inúteis, porque ela se apresentava como uma pessoa razoável que apenas queria ordem e limpeza, enquanto eu ficava parecendo a encrenqueira que não conseguia seguir regras básicas de convivência. O incidente do leite foi o momento mais surreal de toda essa história. Era uma manhã de terça-feira, por volta das 7 horas. Eu estava atrasada para uma prova. Não tinha dormido direito porque tinha ficado acordada estudando, e estava fazendo um café rapidamente. Peguei o leite da geladeira sem olhar direito e coloquei um pouco na minha caneca. Só percebi que era o leite dela quando ela apareceu na cozinha como um furacão, gritando que eu estava roubando suas coisas. Tentei explicar que tinha sido um engano, que eu recolocaria o leite ou compraria outro, mas ela não quis ouvir. Pegou o telefone e ligou para a polícia. Para a polícia. Por causa de aproximadamente 50 mililitros de leite. Ela relatou um furto de propriedade. Deu meu nome completo. Disse que tinha uma colega de quarto que constantemente roubava seus pertences e que dessa vez ela tinha provas. 2 policiais apareceram no nosso apartamento 40 minutos depois. Ela tinha o cartão do leite na mão, mostrava para eles como se fosse evidência de crime. Explicava com lágrimas nos olhos como vinha sofrendo com minhas atitudes há meses, como se sentia insegura na própria casa, como tinha medo de que eu escalasse para coisas piores. Eu estava parada ali, de pijama, com minha caneca de café na mão, sem acreditar no que estava acontecendo. Os policiais foram educados comigo. Dava para ver nos olhos deles que achavam aquilo tudo ridículo, mas tinham que seguir protocolo. Perguntaram se eu tinha tomado o leite dela. Confirmei que sim, por engano, que estava disposta a repor. Um deles anotou tudo no relatório enquanto o outro tentava acalmar ela, que continuava falando sobre como eu a atormentava diariamente. No final, os policiais foram embora dizendo que aquilo era uma questão civil, que deveríamos resolver entre nós ou através da administração da universidade. Mas ela conseguiu o que queria. Tinha um relatório policial com meu nome. Tinha uma prova oficial de que eu era uma ladra. Nos dias seguintes, ela mostrou cópias desse relatório para pessoas da moradia, para a responsável da residência, para quem quisesse ver. Minha reputação estava completamente destruída. Algo quebrou dentro de mim naquele dia. Não foi raiva, não foi desespero, foi uma clareza estranha. Percebi que tinha passado quase 2 anos vivendo com medo de uma pessoa que não tinha nenhum poder real sobre mim, além do que eu permitia. Percebi que toda aquela estrutura de controle dela dependia de eu continuar acreditando que ela poderia me prejudicar, que eu precisava me submeter às regras dela para sobreviver. Comecei a documentar tudo, tudo mesmo. Comprei um caderno e passei a anotar cada interação, cada regra nova, cada ameaça. Tirei fotos dos cadeados, das listas de regras que ela colava pela casa, dos bilhetes passivo-agressivos. Salvei todas as mensagens de texto onde ela me cobrava multas ou fazia acusações. Gravei áudios das vezes em que ela gritava comigo ou fazia ameaças veladas.
Foi nessa época que soube que ela estava se candidatando a presidenta da moradia estudantil. Ela queria ser a representante de todas as pessoas que moravam no nosso prédio. A ironia era tão absurda que quase dava vontade de rir. Ela ia fazer campanha sobre responsabilidade, organização e liderança, usando como exemplo o sisteminha autoritário que tinha criado no nosso apartamento. Tomei uma decisão. Me inscrevi também como candidata. Nunca tinha pensado em me envolver com política estudantil. Não era meu perfil, mas precisava fazer alguma coisa. Não podia deixar ela ganhar aquilo. Não podia deixar ela ter ainda mais poder sobre outras pessoas. As semanas de campanha foram tensas. Ela fazia questão de deixar panfletos dela espalhados pelo apartamento, como se estivesse me provocando. Falava alto ao telefone sobre suas propostas, sobre como iria trazer ordem e disciplina para a moradia. Eu trabalhava quieta, conversando com pessoas, ouvindo reclamações, entendendo os problemas reais que os estudantes enfrentavam. O debate entre as candidatas aconteceu numa quinta-feira à noite, no auditório principal da moradia. Tinha umas 70 pessoas na plateia, incluindo o comitê que decidiria a eleição, a responsável da residência e vários estudantes curiosos. Ela estava confiante, sorridente, com suas anotações organizadas numa pasta colorida. Quando chegou minha vez de falar, tirei da bolsa uma caixa de sapatos cheia de evidências. Comecei mostrando as fotos dos cadeados na geladeira e nos armários. Li em voz alta algumas das regras absurdas que ela tinha criado, mostrei prints das cobranças de multas ilegais, revelei que ela trocava a senha do Wi-Fi diariamente como forma de controle. A sala ficou em silêncio absoluto. Mostrei o relatório policial do incidente do leite. Expliquei o contexto todo, como ela tinha chamado a polícia por um engano de 50 mililitros de leite. Algumas pessoas começaram a sussurrar entre si. Vi o rosto dela ficando vermelho, as mãos tremendo, mas não parei. Mostrei as gravações. Coloquei para tocar trechos de áudios onde ela gritava comigo, me ameaçava, dizia que iria me fazer expulsar da universidade. Revelei que ela revisava minhas coisas pessoais regularmente. Mostrei o vídeo da câmera do meu quarto onde ela aparecia mexendo nas minhas gavetas. Foi quando outros estudantes começaram a falar. Uma garota levantou a mão e contou que tinha morado no mesmo prédio que ela no ano anterior e que também tinha tido problemas. Outro rapaz disse que ela tinha criado uma lista de reclamações falsas sobre ele quando foi seu vizinho de corredor. Mais pessoas começaram a compartilhar histórias. Era como se uma represa tivesse se rompido. O momento mais impactante foi quando um dos membros do comitê perguntou sobre o namorado dela. Aparentemente, várias pessoas tinham visto um rapaz entrando e saindo do nosso apartamento em horários estranhos, ficando dias seguidos. Ela empalideceu. Tentou negar, mas tinha gente demais confirmando. Ele estava morando ilegalmente no dormitório há meses, enquanto ela me proibia até de receber amigos para estudar. A plateia começou a vaiar ela. O comitê interrompeu o debate e disse que precisaria investigar várias violações graves das regras de moradia. Ela tentou se defender, disse que eu estava inventando tudo, que era uma conspiração, que as pessoas estavam mentindo. Mas tinha provas demais: fotos, vídeos, áudios, testemunhas, documentos. Quando o debate terminou, as pessoas vieram falar comigo. Receberam abraços, pedidos de desculpas por não terem percebido antes o que eu estava passando, ofertas de ajuda. Ela saiu correndo do auditório antes mesmo do evento acabar oficialmente. Naquela noite, ela mandou 27 mensagens. Contei. Começaram com raiva, me chamando de traidora, de mentirosa, dizendo que eu tinha arruinado a vida dela. Depois vieram as ameaças, dizendo que iria processar por difamação, que eu pagaria por ter exposto ela daquela forma. Por último, vieram as tentativas de manipulação, dizendo que éramos amigas, que tínhamos passado por tanto juntas como eu podia fazer aquilo com ela. Não respondi nenhuma. Pela primeira vez em 2 anos, não senti medo das mensagens dela. Não senti aquele aperto no peito, aquela urgência de me explicar ou me defender. Apenas li, salvei como mais evidências e bloqueei o número. A responsável da residência me chamou para uma conversa no dia seguinte. Disse que tinha várias denúncias antigas contra ela nos arquivos, mas que nunca tinham conseguido comprovar nada porque ela era extremamente cuidadosa em inverter situações e fazer as vítimas parecerem as agressoras. Mas com todas as provas que apresentei, finalmente tinham base para agir. Ofereceram transferência imediata para outro apartamento, sem nenhuma penalidade ou custo adicional. Aceitei na hora. Também me informaram que ela receberia uma advertência formal, teria que passar por sessões obrigatórias de mediação e resolução de conflitos, e estava sob investigação que poderia resultar em expulsão da moradia. Mudei minhas coisas num sábado de manhã. Ela não estava no apartamento. Não nos falamos. Não houve despedida,
Não houve encerramento dramático. Apenas peguei minhas coisas e saí daquela prisão que tinha sido minha casa por 2 anos. O apartamento novo era menor, mais antigo, ficava num andar menos desejável. Mas era meu. Tinha uma colega de quarto que trabalhava em turnos noturnos e quase nunca estava lá. Podia usar a cozinha quando quisesse. Podia deixar uma luz acesa. Podia tomar banho sem cronometrar o tempo. Podia simplesmente existir sem medo. As semanas seguintes foram estranhas. Tinha desenvolvido tantos comportamentos de defesa que não conseguia desligar. Continuava anotando tudo o que fazia. Continuava tirando fotos da cozinha limpa depois de usar. Continuava esperando bilhetes passivo-agressivos que nunca chegavam. A terapeuta que comecei a ver disse que era normal, que eu tinha vivido um trauma prolongado e que levaria tempo para meu cérebro entender que estava segura. Venci a eleição para representante da moradia. Nem era mais sobre derrotar ela, porque ela tinha desistido da candidatura depois do debate. Mas as pessoas votaram em mim porque viram que eu entendia o que era sofrer numa situação de moradia abusiva e que estava disposta a fazer algo a respeito. Usei minha posição para criar novas políticas. Estabelecemos canais anônimos de denúncia para conflitos entre colegas de quarto. Criamos um sistema de transferências emergenciais para casos de abuso ou ameaça. Implementamos sessões informativas obrigatórias sobre direitos e responsabilidades de quem mora nos dormitórios. Fiz questão de que nenhum estudante passasse pelo que passei sem ter recursos ou apoio. Ela foi expulsa da moradia no final daquele semestre. Não por causa do debate ou das minhas denúncias diretamente, mas porque a investigação revelou tantas outras violações que ficou insustentável. O namorado morando ilegalmente, intimidação de outros residentes, manipulação de regras, uso indevido de recursos comuns. Soube por terceiros que ela teve que procurar um apartamento fora do campus para o semestre seguinte. Nunca mais conversamos. Às vezes a via de longe no campus, mas desviávamos o olhar e seguíamos caminhos diferentes. Houve um momento, meses depois, em que cruzamos no corredor da biblioteca. Ela olhou para mim com tanto ódio que quase dava para sentir fisicamente. Mas eu não senti medo. Senti pena. Pena de alguém tão amargurado que precisava controlar e diminuir outros para se sentir poderosa. Meu último ano de faculdade foi completamente diferente. Minhas notas melhoraram. Fiz amizades reais. Me envolvi em atividades que gostava. Aprendi a colocar limites saudáveis, a reconhecer sinais de relacionamentos tóxicos, a usar minha voz quando algo estava errado. A terapia me ajudou a processar muita coisa. Entendi que tinha ficado naquela situação por tanto tempo por várias razões. Medo de confronto. Medo de parecer dramática ou exagerada. Medo de não ser acreditada. Medo de perder meu lugar na universidade. Vergonha de admitir que estava sendo abusada por uma colega de quarto. Algo que parecia tão trivial comparado a outros tipos de abuso. Mas aprendi que abuso é abuso. Não importa a forma que toma. Controle psicológico, isolamento, intimidação, manipulação, invasão de privacidade, punições arbitrárias. Tudo isso era real e tinha causado danos reais na minha saúde mental, nas minhas notas, na minha capacidade de funcionar normalmente. O trabalho que fiz como representante da moradia acabou ajudando dezenas de outros estudantes. Recebi mensagens de pessoas agradecendo por terem tido suporte para sair de situações ruins, por terem canais seguros para denunciar problemas, por saberem que não estavam sozinhas. Transformei minha dor em algo útil, em mudanças concretas que protegeram outras pessoas. Hoje, anos depois de formada, ainda penso naquela época às vezes. Não com raiva, não com trauma paralisante, mas como um capítulo difícil que me ensinou coisas importantes. Aprendi que mereço ser tratada com respeito. Aprendi que não preciso aceitar migalhas de dignidade. Aprendi que minha paz mental vale mais que evitar conflitos. Aprendi que às vezes a única forma de sair de uma situação impossível é enfrentá-la de frente, com provas, com coragem, com a verdade. Ela nunca admitiu que estava errada. Nem depois de tudo exposto, nem depois de ser expulsa, nem depois de todas as consequências. Para ela, eu era a vilã que destruiu sua reputação, que arruinou suas chances, que conspirou contra ela. E está tudo bem. Não preciso que ela reconheça o que fez. Não preciso do encerramento dela. Encontrei meu próprio encerramento ao reconstruir minha vida longe daquele controle sufocante. Se eu pudesse voltar no tempo e dar um conselho para mim mesma naquele primeiro dia quando ela começou com as regras absurdas, eu diria para documentar tudo desde o início. Eu diria para procurar ajuda mais cedo, para não ter vergonha de admitir o que estava acontecendo, para não minimizar meu próprio sofrimento. Eu diria que aquilo não era normal, que não era exagero meu, que eu não estava louca. Mas também sei que passei por aquilo no tempo certo para mim. Aprendi no meu próprio ritmo. Encontrei minha força quando estava pronta. E no final, não apenas saí daquela situação,
mas transformei aquela experiência horrível em algo que ajudou muitas outras pessoas a não passarem pelo mesmo. Aquele apartamento não é mais minha prisão. É apenas um endereço antigo, um lugar onde vivi uma fase difícil, mas que não me define. Sou mais forte por ter sobrevivido àquilo. Sou mais consciente por ter aprendido a reconhecer manipulação. Sou mais compassiva por entender o que é se sentir preso e sem saída. E a melhor vingança, se é que posso chamar assim, foi simplesmente seguir em frente e construir uma vida boa. Uma vida onde posso deixar luzes acesas, onde posso usar meu próprio Wi-Fi sem pedir permissão, onde posso cozinhar às 3 da manhã se quiser, onde posso existir sem medo de punições arbitrárias. Uma vida livre. E você, se estivesse no lugar dela, o que faria diferente? Deixe seu comentário.